Olá, que a paz do nosso querido Deus dos céus seja com cada um de vocês na manhã de hoje. Que os anjos dos céus possam ser a sua melhor companhia nesse dia e que a palavra de Deus venha ser luz para o seu caminhar. No livro de Romanos, no capítulo 2, no versos 12 e 13, o apóstolo Paulo nos escreve a seguinte frase: Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Então veja, muitos dizem que a lei do Senhor ela foi abolida, que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, essa lei parou de existir. Mas na verdade o apóstolo Paulo, após a morte de Cristo, ele ainda se nos escreve que sem lei, ou seja, aqueles que não aceitam a lei, estes já estão condenados, já pereceram. E aqueles que aceitam a lei do Senhor, esses passarão pelo julgamento do Senhor. Veja o que o verso 13 diz: Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Entende? Então não quer dizer que a lei do Senhor está exatamente te salvando, mas que pela lei de Deus teremos a oportunidade de sermos salvos. Veja, se aceitamos a lei do Senhor e nela andamos, buscando obedecer a Deus, desta maneira teremos a justificação de Deus. Para entendermos melhor, eu vou contar um relato histórico. No ano de 1793, lá na França, ela acabou abolindo a Bíblia. Foram feitas grandes atrocidades nesse período conhecido como o período das trevas, um período de enorme escuridão. As pessoas na cidade queimavam as Bíblias. Teve um ato no dia 10 de novembro desse mesmo ano, que eles amarraram as Bíblias e botaram jumentos para saírem puxando as Bíblias. Eles negaram totalmente a existência de Deus com filosofias iluministas. E, infelizmente, as consequências para aquela cidade foram drásticas. Depois de muito pisarem, depois de muito sacudirem as Bíblias no lixo, depois que eles fizeram grandes atrocidades e viram as consequências, eles agora resolveram aceitar a Deus de volta. Mas não foi muito simples o que aconteceu com ele. A Revolução Francesa, ela notabilizou muito ódio pelo cristianismo. As pessoas batiam, as pessoas machucavam, muitos cristãos foram mortos. Aqueles que declarassem que era cristão, rapidamente era morto, era decapitado. Infelizmente, as pessoas estavam seguidas pelo ódio, porque elas negaram a palavra de Deus. Negaram que o Senhor tinha sim uma lei e que esta lei deveria ser obedecida, e negaram a Bíblia por completo. Não aceitaram o regimento de Deus, preferiram anular. E as consequências foram drásticas para aquela cidade. As pessoas adoeceram de enfermidades terríveis. E no ano de 1797, eles foram obrigados, pela circunstância, de aceitarem a palavra de Deus novamente. Hoje vivemos em um tempo onde muitos que estão responsáveis por conduzir a palavra aos seus fiéis, aqueles que têm fé, aqueles que são dedicados a Deus, hoje estas pessoas, infelizmente, estão ensinando que a palavra do Senhor foi abolida, ou que um mandamento foi abolido. Veja, é diferente os mandamentos que Moisés entregou para os mandamentos que Deus entregou. Se o Senhor não tivesse escrito em tábuas de pedra
como um simbolismo de durabilidade, talvez as pessoas estivessem se justificando, mas veja o detalhe bíblico: o próprio Deus escreveu em algo que era duradouro, porque esta mesma lei esteve no Éden e no céu também existe. Note, querido amigo, não podemos negar a palavra do Senhor, não podemos negar a lei do Senhor, não podemos dizer que o Senhor não existe, porque Ele existe, porque Ele é fiel e a sua palavra é fiel. Estude um pouquinho, analise um pouquinho esta causa, ande nos caminhos do Senhor e com certeza serás feliz. Vamos orar? Querido Papai do Céu, estamos aqui reunidos em oração, Senhor, para pedir a Ti que derrame a luz dos céus sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente e o nosso entendimento. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. E faze de nós, ó Deus querido, os Teus servos segundo a Tua vontade e o Teu querer. Obrigado em nome de Jesus. Amém.